Ok. Então, na aula passada, né, a gente deu a definição do que é um grafo, mas agora a gente pergunta sobre formas de como é que a gente pode representar um grafo. Né? Então, pela definição, o que é um grafo? É um conjunto de vértices, um conjunto de arestas, né? E uma função que diz para cada aresta quais são as extremidades da aresta. Por exemplo, a aresta E, as extremidades são o Y e o Z. Certo? Então, uma forma de representar um grafo é simplesmente dar a lista dos vértices, a lista das arestas, e dizer para cada aresta quais são as extremidades daquela aresta. Certo? Porém, existem algumas outras formas que podem ser mais apropriadas dependendo, né, do problema que você for tratar. Então, uma delas, e essas duas formas são próprias, por exemplo, para computador, por exemplo, né? Uma delas é a matriz de adjacências. Então, a matriz de adjacência a gente representa por A de G. Né? E para essa matriz de adjacência, a gente vai considerar que o conjunto de vértices é V1 até Vn e o conjunto de arestas é E1 até Em. Certo? Então, a matriz de adjacência é uma matriz N por N, quer dizer, N é o número de vértices. Né? Com o termo A e J da matriz é igual ao número de arestas com extremidades entre VI e VJ. Certo? Então, por exemplo, nesse grafo aqui da direita, né, eu tenho vértices W, X, Y, Z, arestas A, B, C, D, E. Certo? Então, aqui é a matriz de adjacências. Eu coloquei a ordem dos vértices aqui, W, X, Y, Z, e a mesma ordem aqui, W, X, Y, Z. Então, entre W e X, por exemplo, aqui tem o W, aqui tem o X. Eu tenho uma aresta entre eles, então aqui eu coloco 1. Particularmente aqui entre W e X, né, eu tenho uma aresta entre eles, essa matriz, né, é simétrica. Certo? Aqui entre X e Y, eu tenho duas arestas. Então aqui entre X e Y, eu coloco duas arestas. Agora, entre X e Z, eu tenho 0 arestas. Então, entre X e Z, eu tenho 0 arestas. Certo? Essa é a matriz de adjacências. Uma segunda forma de representar seria a matriz de incidências. Né? Uma matriz N por M, quer dizer, o número de vértices de linhas, o número de arestas de colunas, onde o termo MIJ, linha I, coluna J, ele é igual a 1, se o VI é a extremidade da aresta EJ e é zero caso contrário. Então, nessa representação aqui, para esse mesmo grafo, né, o M de G, a matriz de incidências, para cada linha eu tenho um vértice, para cada coluna eu tenho uma aresta. Então, por exemplo, a aresta A tem extremidades W e X. Então, a aresta A, que vai representar essa coluna, eu tenho 1 no W, 1 no X, quer dizer, ela é a extremidade do W e do X, e é 0 nos outros, porque ele não é a extremidade daqueles outros vértices. Né? Então, particularmente na matriz de incidências, para cada coluna eu tenho 2 uns. Né? 2 uns, indicando as extremidades daquela aresta. Certo? Se um vértice é a extremidade de uma aresta na verdade, então a gente diz que V e E são incidentes. Então eu digo, por exemplo, A e W são incidentes, W é a extremidade de A, né, e A incide em W. Certo? O grau de um vértice V é o número de arestas incidentes nele. Por um motivo um pouco técnico agora, que a gente vai ficar mais claro depois, a gente considera que se um vértice tiver um laço, não é o número de arestas, o laço conta duas vezes como duas incidências. Certo? Então, por exemplo, o grau do vértice W, esse vértice aqui tem duas arestas que incidem nele, então eu digo que ele tem grau 2.
Né? O vértice X tem 3 arestas que incidem nele. Então, ele tem grau 3. Ok? Passando para a página 2. Aí eu tenho uma pergunta, e aqui é para fazer para vocês. Quando é que dois grafos são iguais? Esses dois grafos são iguais? Sim. Pois é, eles se parecem bastante, né? Mas a gente tem que voltar para a definição. Né? A definição do grafo, ele tem um conjunto de vértices e o conjunto de arestas e as incidências. Qual o conjunto de vértices desse grafo aqui? A, B, C, D. Qual o conjunto de vértices desse grafo aqui? W, X, Y, Z. Eles não são iguais, né? Pois é. Então, a questão é que a pergunta aí foi se esses grafos eram iguais. Né? E, de fato, eles não são iguais. Mas eles se parecem, né? Eles têm a mesma forma. Será que faz diferença para mim que o nome de um vértice, os vértices de um grafo, é de uma forma ou de outra? Então, para a gente não ter que falar sobre nome, a gente gostaria de falar, passando para a página 3, sobre quando dois grafos têm a mesma forma. Né? No fundo, esses dois grafos de cima, eles podem não ser iguais, mas eles têm a mesma forma. Né? Esses dois de cima têm a mesma forma, e esses dois grafos de baixo aqui também têm a mesma forma, mesmo que o desenho não seja exatamente o mesmo. Né? Então vamos definir exatamente o que significa esse ter a mesma forma. Nessa definição aqui vai valer só para grafos simples. Certo? Para grafos simples, a definição fica um pouco mais simples. E para grafos que não são simples, é um pouquinho mais complicado. Tem no livro, se vocês quiserem dar uma olhada, mas não é necessário aqui para a nossa aula. Certo? Então eu digo, um isomorfismo de um grafo G para um grafo simples H é uma bijeção no conjunto de vértices, é uma bijeção dos vértices de G para os vértices de H. Tal que, se eu tenho UV, uma aresta de G, se e somente se, esse SSE é notação para se e somente se, a imagem do vértice U e a imagem do vértice V também são arestas em H. Certo? A gente tem a notação G é isomorfo H, assim. Então, por exemplo, olha para esses dois grafos simples aqui do lado direito. Né? Será que eu posso mostrar uma bijeção entre eles que preserva as arestas? Então, eu posso fazer a imagem do W, pode dizer que é, por exemplo, o A. Né? A imagem do X, eu posso dizer que é o D. Posso dizer que a imagem do Y é o B. E a imagem do Z é o C. Então, eu estou mapeando assim, né? O W no A, o X no D, né? O Y no B e o Z no C. O que é que essa bijeção faz? Ela preserva arestas. Aqui eu tenho uma aresta entre o W e o X. O W é mapeado no A, o X é mapeado no D, e eu tenho uma aresta entre o A e o D. Aqui eu tenho uma aresta entre o X e o Y. O X é mapeado no D, o Y é mapeado no B, e eu tenho uma aresta entre eles. Né? YZ é mapeado nessa aresta CB. E quando eu não tenho aresta, por exemplo, XZ, eu também tenho que mapear em uma não aresta. Né? XZ,
Aqui seria o C e o D, que eu não tenho aresta. Certo? Então, essa bijeção entre os vértices preserva arestas e não arestas. Então, a gente chama isso de um isomorfismo. Certo? Eu digo que a relação de isomorfismo, né, consiste no conjunto de pares GH, tal que G é isomorfo H. Certo? E algo que eu tenho que falar para vocês, lembrando um pouquinho de matemática discreta, né, essa relação é uma relação de equivalência. Né? Ser uma relação de equivalência é algo que vocês já devem ter visto, que separa o conjunto de todos os grafos em classes de equivalência. Particularmente, só para deixar claro, quando eu digo isomorfismo de G para H, eu tenho essa notação, esse igualzinho com tio em cima, G é isomorfo a H. Certo? Passando agora para a página 4. Então, pelo que eu falei no slide anterior, né? Então, uma classe de isomorfismo de grafos, né, é a classe de equivalência da relação de isomorfismo. Certo? É uma coleção de grafos que são todos isomorfos entre si. Né? E aquilo que a gente falou, para não ter aquele problema, a gente mostrou dois grafos e perguntou, eles são iguais? Bem, eles não são iguais por uma questão técnica de que os conjuntos são diferentes. Né? Mas as propriedades da estrutura de um grafo, tudo que eu achar entre um grafo e o outro, eles têm a mesma estrutura, eles têm a mesma forma, eles são isomorfos. Então, as propriedades estruturais são válidas independente dos nomes que eu dou para os vértices. Certo? Então, às vezes, para isso, a gente fala sobre um grafo sem nome, ou um grafo sem rótulos. Né? Isso quer dizer, a gente está falando sobre uma classe de isomorfismo de grafos, ou sobre todos os grafos que têm aquela mesma forma. Né? E para isso, alguns grafos especiais, a gente gostaria de falar sobre alguns grafos sem rótulo, né? Ou para a classe de isomorfismo de um certo tipo de grafos, né? Que são muito úteis para a gente, que a gente vai usar com o tempo. Então, aqui eu tenho, por exemplo, PN, né, vai ser um caminho com N vértices. A gente definiu caminho na aula passada. Mas a gente vai revisar aqui de novo. CN vai ser um ciclo com N vértices. Então, só mais uma definição. Eu digo que um grafo é completo se todos os seus vértices são adjacentes 2 a 2 e é um grafo simples. Eu digo que um grafo é bipartido completo ou biclique. A gente viu na aula passada que é um grafo bipartido. Né? É um grafo bipartido em que dois vértices são adjacentes, se e somente se eles estão em partes diferentes. Certo? Então, KN, eu vou passar aqui para a página 5. KN vai ser o grafo completo com N vértices. E KRS vai ser o bipartido completo com partes de tamanho RS. Então, vamos ver aqui exemplos. Né? O que é o PN? É um caminho. Né? Aqui, PN com N vértices. Então, aqui eu tenho um caminho com 3 vértices. Certo? Então, esse aqui é o P3. Né? Um caminho com 4 vértices. Seria assim, que é o P4. Né? Aqui é o C4. É um ciclo com 4 vértices. Né? Só mais um exemplo. Um ciclo com 5 vértices. Seria assim. Então, só para ver a definição, um grafo completo é um grafo em que todo par de vértices é adjacente. Certo? E o grafo é simples. Então, isso aqui é um grafo completo. Todo par de vértices tem uma aresta entre eles. Certo? Né? Então, particularmente, aqui é um grafo completo com 5 vértices, a gente chama de K5. E o bipartido completo é um grafo bipartido. Eu posso separar o conjunto de vértices em duas partes, né, de forma que todas as arestas vão entre uma parte e a outra. E o bipartido completo
é aquele que não só as arestas vão de um lado para o outro, mas eu tenho todas as arestas entre os vértices de um lado com os vértices do outro lado. Certo? Então aqui, particularmente, é um gráfico bipartido completo. Eu tenho essa parte e essa parte. Né? Eu tenho todas as arestas entre uma parte e a outra. Né? Eu tenho uma parte tamanho 2 e uma parte tamanho 3. Então esse aqui é o K23. Passando para a página 6. Então, às vezes, né, eu gostaria de falar algo do tipo o C3 se parece assim. Ele é subgrafo do K5. Esse aqui é o K5. Só que, para ser subgrafo mesmo, né, quer dizer, eu preciso que o conjunto de vértices do C3 seja subconjunto do conjunto de vértices do K5. Essa é a definição de subgrafo. Né? Mas aqui eu não... aqui eu falei sobre um grafo sem rótulos. Né? Eu não disse qual é o conjunto de vértices no C3, eu não disse qual é o conjunto de vértices do K5. Então, de uma certa forma, a gente vai utilizar essa C3 é subgrafo do K5, mas um termo um pouco mais próprio seria o que a gente define como, eu digo que G, e essa definição aqui em cima, G contém uma cópia de H. O que é ter uma cópia de H? Quer dizer que G ele tem um subgrafo que é isomorfo a H. Então, o K5 tem um subgrafo, por exemplo, esse, que é isomorfo ao C3. Né? Então, a forma mais apropriada seria dizer que o K5 contém uma cópia do C3. Na verdade, contém várias cópias do C3. Né? Mas, bem, de qualquer forma, a gente relaxa subgrafo, às vezes, para utilizar esse contém uma cópia. Certo? E só uma observação é que isomorfismo, em geral, não é um problema fácil. Agora, o texto fica um pouco estranho aqui. Deixa eu ajeitar. Né? Por exemplo, olhando para esses 4 grafos, quais deles são isomorfos? Sim, vamos tentar descobrir, né? Então, se a gente... Quer dizer, não é tão fácil assim, né? Todos esses grafos têm 6 vértices. Todos os vértices de todos esses grafos têm grau 3. Quer dizer, quais deles são isomorfos ou não? Né? Quais pares desses grafos aí são isomorfos? Né? Então, nem sempre é tão fácil, né? Mas uma forma do que a gente pode fazer isso aqui é, na verdade, que para grafos simples, né, 2 grafos são isomorfos, se somente se os complementos também são isomorfos. Então vamos olhar para os complementos desses grafos. Né? Esse grafo aqui, o complemento dele, né, esse aqui é um grafo bipartido completo, né? É o K33. O complemento dele, eu tenho todas as arestas entre a parte de cima e a parte de baixo. Então, no complemento dele, eu tenho 2 K3. Né? Eu tenho 2 cliques de tamanho 3. Esse grafo aqui, né? Vamos ver como é o complemento desse grafo aqui. Então, esse vértice aqui, ele não é adjacente desse. Opa. Probleminha técnico. Estou voltando.
né? Opa. Esse aqui não é adjacente a esse não é adjacente a esse. Então, complemento, né, também são duas cópias do C3. Então, aqui, esse aqui é o 2C3, né, são duas cópias do C3. Esse aqui também são duas cópias do C3. Então, eles de fato são isomorfos. Os complementos são isomorfos. Já esse terceiro grafo aqui, vamos ver como é que é o complemento dele. Então, esse vértice aqui não é adjacente a este, esse aqui não é adjacente a este, não é adjacente a este, esse aqui não é adjacente a este, esse aqui não é adjacente a este. O que é que tem interessante aqui? Na aula passada a gente falou sobre o que é um grafo conexo, o que é um grafo desconexo. Esse grafo aqui, o complemento dele é desconexo. O complemento desse grafo aqui é desconexo. Isso aqui não é, isso aqui é conexo, né? Eu consigo de um vértice andar e passar por todos os outros. Particularmente, eu desenhei isso aqui sem levantar a caneta, né? Passando por todas as arestas. Isso aqui, na verdade, é um ciclo, um 6 vértices. Isso aqui é um C6. E esse grafo aqui, esse último grafo, vamos dar uma olhada no complemento dele. Esse é adjacente a este. Este aqui é adjacente a este. Esse é adjacente a este. Esses dois são não adjacentes. Esse aqui é adjacente a este é adjacente a este. De novo, eu tenho dois ciclos de tamanho 3. Então, olhando para o complemento, até que facilita, porque dois grafos são isomorfos, os complementos são. Mas nem sempre é tão fácil assim, né? Essa parte eu coloquei mais para mostrar que isomorfismo, em geral, não é um problema tão fácil. Bem, o que é uma decomposição? A gente tem algo interessante, que aqui eu desenhei o P4. Então, é um caminho com 4 vértices. Como é o complemento do P4? O complemento, né, eu tenho o mesmo conjunto de vértices, e eu coloco uma aresta quando eu não tenho aresta, né, no grafo original. E o que era aresta deixa de ser aresta. Então, o que é interessante é que o complemento do P4 também é um caminho de tamanho 4. Então, o P4 é isomorfo ao complemento do P4. Então, particularmente, a gente tem uma definição para isso, a gente chama isso de um grafo autocomplementar. Então, o grafo é autocomplementar se ele é isomorfo ao seu complemento. Certo? E uma decomposição, isso é uma lista de subgrafos, tal que as suas arestas estão exatamente em um dos grafos da lista. Certo? Alguns exemplos de decomposição. Então, uma lista de subgrafos em que os suas arestas estão exatamente em um dos grafos da lista. Então, aqui do lado direito, na página 7, né, a gente tem arestas pretas e vermelhas formando o K4. As arestas pretas formam um P4, as arestas vermelhas formam um P4. Então, particularmente, o K4 ele se decompõe em 2 P4. E quando o grafo completo
com n vértices decompõe em duas cópias de um mesmo grafo, é exatamente porque o P4 ele é autocomplementar. Professor, eu Oi. não compreendi a definição de decomposição. Eu me lembro quando teve aula presencial, né? Aí você deu um exemplo de decomposição, aí eu consegui entender naquele dia, só que eu não estou lembrado. Tudo bem. Então, aqui é a definição. Uma decomposição é uma lista de subgrafos, tal que as suas arestas aparecem em exatamente um grafo da lista. Certo? Então, vamos olhar para essa decomposição do K4. Certo? Então, eu vou fazer aqui embaixo, talvez para ficar mais claro. Certo? Então, aqui eu tenho o K4. Eu estou desenhando embaixo da definição da decomposição. Certo? Esse é o K4, o grafo completo com 4 vértices. Agora, eu vou colocar a decomposição dele. Então, a decomposição. Então, pela definição, é uma lista de subgrafos. Um dos subgrafos que eu vou listar vai ser esse aqui. Aqui é um subgrafo. O outro subgrafo que eu vou listar vai ser esse aqui. Aqui é outro subgrafo. Certo? Então está aqui minha lista de subgrafos. É uma lista que tem exatamente 2 subgrafos. Esse aqui é um subgrafo do K4, esse aqui é um subgrafo do K4. Certo? Então, aqui é a minha lista. Agora eu olho para cada aresta do K4, ele tem que estar em exatamente um dos grafos dessa lista. Por exemplo, essa aresta aqui, ela está nesse subgrafo. Essa aresta aqui, ela está nesse subgrafo. Essa aresta aqui, ela está nesse. Então, cada aresta está em um dos grafos dessa lista, mas nenhuma aresta está em mais do que um dos grafos dessa lista. Tá ok agora? Agora eu compreendi. Tudo bem. Então, uma outra forma que eu estou mostrando essa decomposição é que eu estou mostrando aqui, por exemplo, K4, já do lado direito da página. Quando eu digo que ele decompõe em 2P4, eu estou desenhando o K4 com cores distintas para as arestas. Aqui eu desenhei com preto e eu desenhei com vermelho. Certo? O preto seria um dos subgrafos, o vermelho seria o outro subgrafo. Então, essa é uma forma que eu estou exibindo uma decomposição do K4, né, pelo subgrafo vermelho e pelo subgrafo preto. Particularmente o vermelho e o preto, os dois são isomorfos ao P4. Então, é por isso que eu disse que o K4 ele decompõe em 2P4. Certo? Ele se decompõe em duas cópias do P4. Particularmente, quando o grafo completo decompõe em duas cópias de um mesmo grafo, é porque esse grafo é autocomplementar. Né? Por quê? Porque o que é preto, se eu pegar o complemento do preto, são exatamente apagar as arestas pretas e deixar as vermelhas. Certo? Então, se um grafo decompõe duas cópias, um grafo completo decompõe duas cópias de um mesmo grafo, quer dizer que aquele grafo, que é o caso do P4, ele é autocomplementar. Segundo exemplo é o K5. O K5, ele decompõe em 2,5. Tá aqui o K5, eu tenho 5 vértices, eu tenho uma aresta entre cada par de vértices. Aqui por fora eu tenho um ciclo de tamanho 5, é um C5. E aqui dentro, em vermelho, eu tenho um outro ciclo de tamanho 5. Certo? Esses dois ciclos são uma decomposição do K5. Então, o K5 decompõe em 2C5. E a gente tem que o C5 ele é autocomplementar. Certo?
Mas eu não preciso decompor apenas, né, em grafos iguais. Esse exemplo aqui é uma decomposição do K4 em K13. Quem é o K13? É esse subgrafo preto. Tem essas três arestas. Eu tenho uma parte, como uma parte eu tenho esse vértice aqui e os outros três vértices são na outra parte. Eu tenho todas as arestas entre uma parte e a outra. Então esse grafo preto ele é o K13. Quais são as arestas que estão sobrando? É exatamente o que está circulado aqui. É esse triângulo. Isso aqui é um C3. Então o K4 ele decompõe um K13 e no C3. Isso é interessante porque dá para ver que os grafos da lista eles não necessariamente precisam ter o mesmo conjunto de vértices do grafo original. Esse C3 ele tem um vértice a menos do que o K4. E mesmo assim eu decomponho o K4, né, no K13 e no C3. E todas as decomposições que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo com dois grafos. Mas a decomposição é uma lista, ele não diz que tem que ser dois grafos. Né? Então eu posso decompor também em mais grafos. Aqui é um exemplo da decomposição do K4 em 3P3. Né? O P3 aqui é um grafo preto. As arestas pretas formam um P3, é um caminho com três vértices. As arestas verdes, né, formam um grafo isomorfo ao P3, com três vértices. As arestas vermelhas formam um grafo isomorfo ao P3, com três vértices. Então, aqui são exemplos de decomposições. Então, alguns grafos em especial, né, eu até já usei esse termo aqui, né, a gente dá um nome para eles. Né? O K3, ao invés de falar simplesmente K3, ele parece com o quê? Ele parece com um triângulo. Então, o K3, um outro nome que a gente chama ele é de triângulo. Eu acabei soltando isso antes da definição, né? Acho que no passado eu disse, isso aqui é um triângulo. Bem, pois é, o K3 a gente vai chamar de triângulo. O K13, né, também ocorre com uma certa frequência. Aí a gente dá um nome para ele, porque fica mais fácil de falar sobre esses gráficos. Né? Então, o K13 é a garra. Né? Se eu pegar um K13, bem aqui, e adicionar mais uma aresta, a gente chama de K13 mais E, a gente também chama de pata. Né? Se eu pegar o K4 e remover uma aresta, né? Aqui também pode ser o K4 menos uma aresta, a gente chama de pipa, porque parece com a pipa. Né? Para esse grafo aqui, a gente chama de casa, porque parece com a casa. Né? Esse grafo a gente chama de touro, de uma certa forma parece com um touro, e particularmente esse é um gráfico que vocês podem verificar que é autocomplementar. Né? Aí de repente, alguns grafos super simples que a gente dá uns nomes bonitinhos para falar sobre eles, e de repente aparece essa bomba aqui, né? Aí, grafo de Petersen. Aí, aqui, na verdade, são três desenhos do grafo de Petersen. Qualquer um desses três é o grafo de Petersen. Né? Então, particularmente, ele pode parecer muito complicado comparado aos outros, mas ele tem um nome especial porque, em geral, esse grafo aparece em muitos resultados e é particularmente importante. Né? Mas vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Então, o grafo de Petersen, né? Página 9. Então, tem uma definição exatamente do que é o grafo de Petersen, sem ser por aquele desenho. Certo? Então, o grafo de Petersen, a definição ele é o grafo simples, cujos vértices são os subconjuntos de tamanho 2 de um conjunto de tamanho 5. Certo? Então, eu tenho um conjunto de tamanho 5, digamos, eu tenho o conjunto 1, 2, 3, 4, 5. E para cada subconjunto de tamanho 2, eu vou ter um vértice. Então, para esses
nesse desenho aqui, para cada vértice eu associo a dois números. Aqui é o 1 e o 2. Aqui é o 3 e o 4. Aqui é o 1 e o 5. Certo? Aqui é o 2 e o 3. Aqui é o 4 e o 5. Deixa eu aumentar aqui, porque às vezes o Meet não foca direito. Então, para cada vértice, eu tenho um subconjunto de tamanho 2 de um conjunto de tamanho 5. Certo? Voltar à definição. Então, os vértices são subconjuntos de tamanho 2 de um conjunto de tamanho 5. E as arestas são os pares de conjuntos disjuntos. Certo? Então, voltando aqui para esse desenho. Esse aqui é o gráfico que corresponde ao conjunto 1 e 2, que é um subconjunto de tamanho 2. Esse aqui é o vértice que corresponde ao conjunto 3 e 4. Esse conjunto 1, 2 e esse conjunto 3, 4, eles são disjuntos. Não tem elementos em comum. Então, eu tenho uma aresta entre eles. Já o 1, 2 e o 1, 3, eles têm o 1 em comum. Então, não tem uma aresta entre eles. Certo? Então, essa é a definição do grafo de Petersen. Pela definição do grafo de Petersen, quantos vértices ele tem? Essa pergunta é para vocês. Quantos vértices? Isso. Agora, não olhando... eu gostaria de uma explicação que não fosse baseada na figura, mas que fosse uma explicação pela definição. Acho que seria 5, escolhe 2. Isso. Então, subconjuntos de tamanho 2 de um conjunto de tamanho 5, o número de subconjuntos é 5, escolhe 2, né? Que dá quanto? Dá 5 vezes 4 sobre 2, que é 10. Então, o grafo de Petersen tem 10 vértices só pela definição. Qual é o grau de um vértice no grafo de Petersen? Essa pergunta é para vocês também. Olhando para a figura, qual é o grau de um vértice? Então, lembrando, o grau de um vértice é o número de arestas que incidem naquele vértice. Qual o grau desse vértice aqui na figura? Combinação de 5 menos 2 escolhe 2? É exatamente isso, né? Mas vamos explicar. Tá certo isso. Então, vamos ver. Né? Eu vou fazer aqui desse lado. Então, eu estou pensando no grau de um vértice. Vou pensar aqui no grau. Então, o vértice, digamos que ele corresponde a um conjunto AB. Né? Um vértice qualquer corresponde a um conjunto AB. Quais vão ser os vizinhos desse vértice? São todos os subconjuntos de tamanho 2 que são disjuntos de AB. Ou todos os subconjuntos de tamanho 2, de 1 até 5, menos o A e o B. Então, todo subconjunto de tamanho 2 daqui todos os subconjuntos de tamanho 2 daqui vão ser vizinhos do vértice AB. Eu peguei um vértice qualquer AB. Né? Então, esse conjunto aqui tem tamanho 3, né? Então, quando eu pego 5 elementos e removo 2 elementos de dentro, eu vou ter um conjunto de tamanho 3. Quantos subconjuntos de tamanho 2 eu tenho desse conjunto de tamanho 3? Né? Então, eu tenho 3 escolhe 2, né? Que é 3.
Certo? É igual a 3, escolhe 1, que é 3. Certo? Então, todo vértice tem grau 3. Agora, vamos provar um pequeno resultado sobre o grafo de Petersen. Se eu pegar dois vértices que são não adjacentes, eles têm exatamente um vizinho em comum. Vamos mostrar que isso é válido. Certo? Então, a afirmação é: vértices não adjacentes têm um vizinho em comum. Então, eu tenho dois vértices que são não adjacentes. Eles são não adjacentes, então, o que é que eu sei? Eu vou pegar aqui vértices não adjacentes. Se um deles for o vértice AB, para que o outro vértice seja não adjacente a ele, eles não podem ser disjuntos. Então, eles têm que ter pelo menos um elemento em comum. Mas não podem ter dois elementos em comum, então eles têm que ter exatamente um elemento em comum. Eu vou dizer que o A é esse elemento em comum. Certo? Então, dois vértices não adjacentes, eu posso representar eles por AB e AC. Né? Um é o subconjunto AB, o outro tem um elemento em comum, eu vou supor que é o A, e tem um outro elemento distinto, que seria o C. Né? Então, nesse caso, o A, B e o C são elementos distintos. Certo? Agora, olha para o vértice AB e olha para o vértice AC. Vizinho em comum quer dizer, é um vértice que é adjacente ao AB e adjacente ao AC. Como é que um vértice pode ser adjacente tanto ao AB quanto ao AC? Né? Então, o que é que eu sei sobre esse vértice? Ele tem que ser disjunto de AB e de AC, para ele ser adjacente aos dois. Para ele ser disjunto de AB e de AC, ele, na verdade, ele é disjunto de ABC. Né? Então, se você é disjunto de ABC e você está no conjunto de 1 até 5, menos ABC, e esse conjunto aqui tem tamanho o quê? Tamanho 2. Alguma dúvida? Não, só dizendo 2. Isso. Então, esse conjunto tem tamanho 2. Então, quantos subconjuntos de tamanho 2 eu tenho que são disjuntos de A, B e C? Eu tenho exatamente um vértice. Ok? Então, isso mostra esse resultado que eu tenho exatamente um vértice, né, adjacente, que é vizinho em comum de dois vértices não adjacentes. Certo? Vou mostrar um pouquinho mais sobre o grafo de Petersen. Então, antes uma definição, indo para a página 10. Então, a cintura de um grafo é o tamanho do menor ciclo. E um grafo sem ciclos, a gente diz que tem cintura infinita. Eu gostaria de mostrar, corolário, eu estou dizendo que é um resultado direto do resultado anterior. O grafo de Petersen tem cintura 5. E eu gostaria de provar isso. Então, cintura é o tamanho do menor ciclo. Né? Então, vamos ver por que a cintura do grafo de Petersen é 5. A gente vai simplesmente fazer o seguinte, eu vou verificar por que ele não tem um ciclo de tamanho 1, 2, 3 ou 4. Certo?
Então, o grafo de Petersen, ele pode ter um ciclo de tamanho 1. Vamos voltar para a definição, só colocar. E tem algo interessante que é o grafo de Petersen é um grafo simples. O que é um grafo simples? É um grafo, né, sem laços, né, e sem arestas múltiplas. Um ciclo de tamanho 1 é um laço. E o grafo de Petersen é simples. Então, ele não pode ter um ciclo de tamanho 1. Se ele tivesse um ciclo de tamanho 2, isso aqui seriam arestas múltiplas. Mas o grafo de Petersen é simples. Então, isso não pode acontecer. No grafo de Petersen, é possível ter um triângulo, um ciclo de tamanho 3? Será que é possível ter um triângulo no grafo de Petersen? Não, porque cada um... Peraí, deixa eu pensar. Precisaria de 6 elementos, né? Precisaria de 6 elementos. Por quê? Vamos lá. Esse aqui corresponde a um subconjunto de tamanho 2. Vamos dizer A e B. Esse vértice aqui de cima, né, ele também corresponde a um subconjunto de tamanho 2, digamos C e D. Esse conjunto AB e CD, como eu tenho uma aresta entre eles, eles têm que ser disjuntos. Então, eles não têm nenhum elemento em comum. Já esse terceiro vértice corresponde a 2 elementos E e F. Agora, o que é que eu tenho? AB interseção CD é vazio, eles são disjuntos. AB interseção EF é vazio que eles são disjuntos. Né? E essa terceira aresta diz que o CD interseção EF é vazio. Né? Então aqui eu preciso de 6 elementos de... Né? Eu tenho 6 elementos distintos, né? Dentro de um subconjunto de tamanho 5. Então, também não ocorre no grafo de Petersen. Certo? Agora, será que ele pode ter um ciclo de tamanho 4? Será que o grafo de Petersen pode ter um ciclo de tamanho 4? Só uma observação. Como ele não tem triângulo, a gente já mostrou que ele não tem triângulo, eu não posso ter essa aresta e eu não posso ter essa aresta, porque formaria um triângulo. Não é? Por que eu não posso ter um ciclo de tamanho 4? Porque dois vértices que não são vizinhos têm exatamente um vizinho em comum só. Isso, a gente acabou de mostrar foi que 2 vértices não adjacentes, por exemplo, esses 2 pretos que eu circulei, né, eles têm 2 vizinhos em comum. Então, a gente acabou de mostrar que no grafo de Petersen, 2 vértices não adjacentes não podem ter, só tem exatamente um vizinho em comum. Então, isso aqui não ocorre, né, pelo resultado anterior. Certo? Agora, para mostrar que a cintura é 5, eu mostrei que não tem ciclo de tamanho 1 até 4. Para mostrar que a cintura é 5, eu tenho que mostrar um ciclo
de tamanho 5. Como é que eu mostro um ciclo de tamanho 5 no grafo de Petersen? É só eu dar os conjuntos. Aqui eu posso dar, esse aqui vai ser o conjunto 1, 2. Aqui pode ser o 3, 4. Aqui pode ser o 1, 5. Aqui pode ser o 2, 3. E aqui pode ser o 4, 5. Então, para cada par de vértices que eu listei, eles são disjuntos. 1, 2 é disjunto de 4, 5. 1, 2 é disjunto de 3, 4. 3, 4 é disjunto de 1, 5. 1, 5 é disjunto de 2, 3. 2, 3 é disjunto de 4, 5. Então, o grafo de Petersen tem um ciclo de tamanho 5. E isso mostra que a cintura do grafo de Petersen é 5. Bem, é só isso pela aula de hoje. Alguma dúvida? O grafo de Peterson é autocomplementar? Não, não é autocomplementar. Vamos ver por que ele não é autocomplementar. Então, se o grafo de Petersen tem 10 vértices e cada vértice tem grau 3, qual o grau de um vértice no complemento? Eu vou colocar isso aqui lá no final. Vou colocar essa pergunta. É verdade, eu achei que fosse fosse o mesmo grau, por isso que eu suspeitei. Então, o grafo de Peterson é autocomplementar, né? Então, o que a gente sabe, né, sobre o grafo de Peterson? Número de vértices é 10. Todo vértice tem grau 3. Então, pense assim, pega um vértice qualquer. Né? Existem 9 outros vértices. Né? Dentre eles, um conjunto de tamanho 3, que ele é adjacente. Então, no complemento, ele é adjacente a quantos vértices? A 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o complemento, para ele ser isomorfo, as propriedades são mantidas. Né? As propriedades da estrutura do grafo são mantidas, mas no grafo de Petersen, um vértice tem grau 3 e no seu complemento ele tem grau 6, então ele não pode ser autocomplementar. Uma boa dúvida. Perfeito. E não tendo mais dúvida, eu vou encerrar a gravação da aula. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, professor.